O que é a alvenaria estrutural? O que é esse método construtivo que está ganhando muito espaço no mercado, principalmente na construção de casas de médio a alto padrão? No passado, era muito comum a gente ver edifícios populares ou até de 16 pavimentos sendo construídos com alvenaria estrutural ou casas populares. Porém, um mercado surgiu e está ganhando muita força. E aí fica o questionamento, mas o que é essa alvenaria estrutural? Como ela é aplicada? Qual que é a definição dela? Será que eu posso utilizar na minha construção, na minha obra? O que eu preciso saber para mim utilizar e será que realmente vale a pena? Será que funciona? No vídeo de hoje quero bater um papo com vocês e explicar um pouco sobre o conceito geral da alvenaria estrutural. Eu sou o engenheiro civil Felipe e ensino engenheiros a dominar projetos estruturais e ser capaz de faturar mais de 10 mil reais por mês com um projeto. Tudo isso sem experiência. Então, se ficou curioso, quer saber mais, vem comigo. Bora lá! A primeira coisa que a gente precisa compreender é o porquê que surgiu a alvenaria estrutural. Ela não é recente, tá? É uma metodologia construtiva aí que já foi muito utilizada no passado em grandes construções, muralha da China, as pirâmides e outras construções também, que é o empilhamento de blocos. Hoje a gente tem a alvenaria feita de cerâmica, concreto, enfim, qualquer que seja o seu material. Porém, ela já foi utilizada no passado, aí veio o concreto armado, que deu infinitas possibilidades, formas, modelos, e caiu totalmente em desuso, porque ele já não era mais uma construção eficiente. Porém, analisando o que foi construído no passado, aprendendo com os nossos antepassados, foi desenvolvido um sistema que não precisa de pilar, vigas. A ideia da alvenaria estrutural é substituir as vigas e os pilares pela própria parede, já que o fechamento ele precisa existir. A gente precisa fechar a nossa casa, a gente precisa dividir os cômodos. Então essa parede ela vai existir tendo ou não concreto armado. Dessa forma, por que não utilizar essa parede para suportar as cargas? Porque eu não crio um material capaz de resistir ao peso que vai vir da laje, a sobrecarga, seja aí um sobrado de 2 pisos ou até 3 pisos, ou edifícios que hoje superam 16 pavimentos em alvenaria estrutural, por que não? Em cima disso foi criada a metodologia que a gente aplica hoje, que é a alvenaria estrutural ou alvenaria armada. Muita gente conhece por essa nomenclatura também. E a alvenaria estrutural, ela traz um benefício gigantesco. Dá uma olhada nesse gráfico comparativo de custos entre uma construção convencional e uma construção em alvenaria estrutural. O primeiro item fala sobre o próprio bloco, o próprio fechamento. Claro que uma alvenaria estrutural é mais caro que um bloco comum. Porém, já que você não vai precisar de vigas e pilares, você não vai ter formas, a área de aço vai ser reduzida drasticamente, ou seja, muito menos aço, pelo fato de não precisar montar forma, concretagem, tudo mais de grandes elementos, a laje se mantém a mesma, tá? Não modifica, é mesmo para concreto armado, alvenaria estrutural. Porém, você agiliza muito a obra. Então, nesse informativo, nesse gráfico, a gente chega a um cálculo final, numa economia na estrutura de 21%. Dependendo da construção, essa economia pode atingir até 35%. Ou seja, é um tipo de construção muito mais eficiente. Claro que, pessoal, tem as suas limitações. Já que eu estou trabalhando com um bloco estrutural, ou seja, o bloco ele tem uma resistência de carga, eu tenho limitação de vãos, de balanços, e provavelmente eu vou precisar casar um pouco ali concreto armado, criar uma viga, um pilar, para pontos onde a alvenaria não resista. Até porque se a gente enrijecer a alvenaria estrutural demais, ela fica muito cara e inviabiliza, né? E vamos conhecer os materiais, né? Quando a gente fala de alvenaria estrutural, podemos trabalhar com blocos cerâmicos e blocos de concreto. Bloco cerâmico é uma tecnologia mais nova. De acordo com a norma
quando a gente fala de bloco estrutural, a resistência mínima que a norma permite é 4 MPa. Existem os blocos de 3 MPa, 2 MPa. Abaixo disso já é totalmente vedação, tá? Não é estrutural. Porém, temos ali o de 3, 3,5 MPa. E esse bloco, muitas pessoas querem utilizar como função estrutural. Você até pode, porém os fatores de majoração sobem muito, tornando aí muito mais eficiente você partir do 4 MPa. É por isso que eu sempre digo, o semi-estrutural, você vai fazer um fechamento pequeno, uma casinha de cachorro, uma construção pequena. Ou até mesmo se você for construir uma casa que vai ser apenas forro, não vai ter uma laje pesada, apenas uma H8, né? Uma casa térrea, até dá para utilizar e você consegue otimizar ali, tranquilo? Mas falando dos materiais, 4 MPa para cima é considerado o bloco estrutural. Ele tem taxa de absorção de água controlada por norma, deformação, esforços, e a gente chega no chamado prisma, que é a resistência. Tem um prisma vazio do bloco oco e temos o prisma do bloco cheio, quando ele está grauteado. Lembrando que a gente sempre vai empurrar a nossa alvenaria estrutural para receber esforços de compressão. Na prática, se eu tenho uma viga ou uma laje muito grande, eu preciso enrijecer ela de tal forma que ela não transmita momentos na sua ponta. Porque se eu transmitir momento para minha alvenaria, eu vou criar uma flexão nela. E uma flexão necessita de aço. Correto? Então eu sempre procuro empurrar a minha estrutura, calcular ela de maneira que eu tire o máximo da sua resistência à compressão, que é muito grande. E parando para analisar a área quadrada de uma casa, de todas as paredes, ou de um edifício, a gente tem uma área considerável. Então por isso que é muito importante a gente ter essa concepção, esse feeling, esse tato na hora de dimensionar a minha alvenaria, porque ela precisa ser econômica. Claro que a gente sempre vai ter a ferragem construtiva, independente se está resistindo ali a cisalhamento, a flexão, né, a flexocompressão, qualquer esforço que seja, sempre vamos ter as ferragens construtivas. Os encontros de parede precisa ter ponto grauteado com aço. A cada 2,40 eu preciso ter armadura vertical. Eu preciso ter uma ferragem mínima horizontal de pelo menos 0,10% da área da seção. E por aí vai, a gente precisa ter umas condições de ferragem. Não é uma alvenaria apenas amarrada. A alvenaria estrutural ela precisa ter ferragem, para que ela tenha aí a sua amarração e sua funcionalidade de maneira perfeita. Agora fazendo um comparativo rápido entre os blocos de concreto e o cerâmico. O bloco de concreto, ele aceita trabalhar com contenções e debaixo do solo, além de ter resistências muito elevadas. A gente tem blocos aí que superam os 20 MPa de resistência do prisma. E resistência, o FBK também, que é a resistência característica dele de produção. Já o tijolo cerâmico, até tenho blocos que chegam a 15 MPa e passam um pouco disso. Porém, ele começa a ficar muito caro a sua produção. E ele tem a questão que ele não pode ser utilizado em contenções e nem debaixo do solo, apenas acima, tá? Em ambientes que não sejam úmidos. Porém, o cerâmico ele tem uma vantagem em relação ao concreto, o seu isolamento termoacústico. Você vai ter um conforto melhor utilizando cerâmico. É por isso que a gente sempre indica, vai construir uma casa, né, um sobrado de alto padrão, um comércio, toda a parte acima do solo que não tenha contenção, você pode optar pelo cerâmico. Claro que se você usar o de concreto com um bom revestimento, você também vai ter resultados satisfatórios. Porém, tudo isso vai determinar o custo do bloco, que ele é mais caro que o bloco de vedação, lógico. O de concreto e o cerâmico depende da disponibilidade na sua região. É muito mais comum de concreto estrutural do que o cerâmico. O cerâmico é um pouquinho mais difícil de encontrar, mas está crescendo a sua produção. Até porque é muito bom você ter um bloco estrutural com um isolamento termoacústico melhor. Lembrando sempre, pessoal, que o bloco estrutural ele não pode ser substituído de maneira nenhuma pelo bloco de vedação, tá bom? E com certeza uma outra dúvida que gera na hora de optar pelo método construtivo em alvenaria estrutural está na questão da fundação. Será que a fundação
para uma alvenaria estrutural é diferente? Não. E você ainda tem uma vantagem de poder trabalhar com sapata corrida, porque a carga é distribuída uniformemente na parede. Então a carga é distribuída, não é pontual como se fosse nos pilares. Porém, o baldrame ele vai precisar existir. Você pode até trabalhar com canaleta em algumas situações, se você tiver área de aço e a deformação que vai atender. Mas no geral, você trabalha com estaca, sapata isolada, sapata corrida, radier. Radier e alvenaria estrutural funcionam muito bem, porque é totalmente distribuída, a gente não tem punção elevada nos pontos, como acontece com os pilares. Então, fundação acaba tendo uma gama até maior do que uma estrutura em concreto convencional. Tranquilo? E para a gente fechar essa introdução à alvenaria estrutural, vale a pena salientar qual a sua principal vantagem. A principal, além do custo reduzido nos materiais, que a gente está falando de menos concreto e menos aço, a gente tem uma vantagem que custa muito nas obras hoje em dia: rapidez na execução. A alvenaria estrutural ela é muito mais rápida. Imagina você entregar a obra aí com um terço não, né? Você reduzir o tempo total em um terço da obra. Né? Você consegue entrar com o acabamento muito mais rápido. Fora que o acabamento do bloco ele é melhor. Então ele vai aceitar um gesso liso, ele vai aceitar um acabamento que, se o bloco for bem assentado, com camadas menores, mais finas, de maneira a gente ter aí uma economia de materiais também de acabamento. Tá? Agora falando sobre o projeto. O projeto em alvenaria estrutural, quando a gente calcula, temos menos ferramentas que concreto armado convencional. Dessa maneira, você que é projetista e quer trabalhar com alvenaria estrutural, existem formas de agilizar, né, e criar calculadoras. Uma delas são as planilhas. E claro, tudo isso eu quero mostrar para vocês e entregar para vocês no nosso curso de alvenaria estrutural. Então fica ligado no evento que vai acontecer, a nossa oficina de projetos em alvenaria estrutural, que lá eu vou te passar os 5 passos para você aprender a faturar com o projeto, tá? Essa é a palavra. Você entregar para o seu cliente uma solução eficiente e você ter acesso a um aprendizado simples, prático e direto. Tudo que você precisa saber sem coisas mirabolantes. Apenas ferramentas manuais, planilhas. Vou ensinar a utilização de softwares, caso seja a opção. E também a parte manual. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. É sempre bom a gente bater um papo e compreender um pouco mais aí da dúvida, né? O que vocês querem aprender, o que querem que eu traga aqui no canal a partir de hoje. Tranquilo? Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!